Glória a Deus. Quero que você abra sua Bíblia na carta de 1 Pedro, capítulo 2. Eu quero começar lendo esse texto a partir do versículo 1, depois a gente pula para o versículo 4, que diz assim: Amém, misericórdia? Amém, misericórdia? Então vamos lá. Então presta atenção, Os crentes são a casa espiritual edificadas em Cristo. Esse é o título desse capítulo. Fala assim: despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias, invejas e de toda sorte de maledicência. Aí a gente pula por 4, fala assim: chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Pois isso está na Escritura: eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crê não será de modo algum envergonhada. Para vós outros, portanto, os que crerdes, ela é preciosidade, mas para os descrentes, há pedras que os construtores rejeitaram. Essa veio a ser pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para que também foram postos. Vós, porém, são raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não eres povos, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado a misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Amém? E eu quero trazer essa mensagem para o seu coração e para o meu coração também, que o Senhor já ministrou. Você é uma pedra de valor. Amém? Fala para essa pedra de valor aí. Uma pedra de valor. Você é uma pedra de valor. É assim que o Senhor nos vê. Certa vez, Jesus olhou para Pedro e falou assim: eu digo que tu és Pedro, a rocha, e sobre você eu edificarei a minha igreja. Então, a palavra do Senhor, ela vem em diversas ocasiões falando, trazendo revelações sobre pedra. E quando nós pensamos em pedra, nós pensamos, existem pedras que são valiosíssimas, caríssimas, e existem pedras que só estão ali para a gente tropeçar, É aquelas pequenininhas que fica na rua, que ninguém vê, mas que você passa, dá uma topada e ela machuca o seu pé. Tem aquela pedra lá do Batã, É interessante aquela pedra que ela não rola, ela fica firme de uma maneira estética tão bonita, mas ela não rola, ela fica fixa. Então, quando nós também olhamos para a pedra, quando pensamos em pedra, pensamos em algo estável, algo firme. E a palavra de Deus, ela vai nos comparar como algo firme, como algo estático, como algo inabalável, uma vez que estamos em Cristo Jesus. Jesus falou para Pedro: tu és a pedra, tu és a rocha inabalável. E a palavra do Senhor também vai nos ensinando e vai nos mostrando que Jesus é a rocha eterna, Pedro, ele vai dizer: ele é a pedra principal que os construtores rejeitaram, mas é preciosíssima
para o Senhor. E eu pensando nessa questão, eu comecei a estudar sobre isso e pensando que nós somos essa pedra de valor. Sabe, o Senhor encontrou em você uma pedra que Ele pode utilizar para a construção do projeto lindo, do propósito lindo que Ele tem nesta terra, que é a igreja viva, santa dEle. Porém, nós precisamos querer ser essa pedra de valor. Eu tinha uma colega na escola, no ensino médio, técnico, e essa minha amiga, ela tinha coleção de pedras. E eu achei aquilo tão interessante. Eu falei, meu Deus, para que tanta pedra? E ela dizia, essas pedras, elas são caríssimas. Ela tinha muitas pedras. E o pai dela tinha muito mais pedras. Existem pessoas que idolatram pedras, né? Colocam pedra, eles amam tanto, são tão fascinados que eles acham que a pedra é o próprio Deus. Então, existem pedras caras, existem pedras de valor, existem milhares de pedras no universo, no mundo, existem várias pedras, mas eu quero falar de apenas 3 pedras. Eu não vou falar de 3 pedras, mas eu queria mostrar aqui para você algumas pedras que a Bíblia cita, embora existam muitas, mas eu separei apenas algumas coisas aqui. E eu quero dizer para você, começar falando, a fé que você carrega, a fé que nós carregamos em nós é preciosa, é como uma pedra preciosa. Então, todos nós podemos ser comparados com uma pedra, porque se você recebeu Cristo na sua vida, você tem uma pedra aí principal, você tem algo que representa a sua fé, e ela é inabalável. A nossa fé precisa ser firme, precisa ser constante. Nada pode nos tirar do propósito eterno de Deus. A palavra de Deus fala: quem nos separará do amor de Deus? Será fome, será nudez, será perigo, será espada. Nada pode nos separar do amor de Deus. Então a nossa fé no Senhor, ela precisa ser firme, ela precisa ser constante. E Jesus é a semente de fé que nós recebemos. E Ele é essa pedra principal que nós temos na nossa vida. Então fala para a pessoa aí que está do seu lado mais uma vez: a fé que você carrega, ela é preciosa, ela tem valor. Então você é valoroso, você é precioso, você é importante, né? Tem aquela canção que fala assim: você é precioso, mais raro, né, do que o rubi, enfim. Deus, Ele te escolheu, Deus, Ele te chamou e Ele te valoriza. Cristo está em nós e por isso agora passamos a ser preciosos nesse mundo. Não somos mais qualquer um. Então nós somos importantes porque a fé que nós carregamos, ela é importante e por isso ela não pode ser negociada por nada nesta terra. Não pode ser negociada pelos prazeres desse mundo, não pode ser negociada por momentos, não pode ser negociada por prazeres, porque a fé, ela é muito importante na nossa vida. E eu separei aqui alguns tipos de pedra que você certamente já ouviu falar. E aqui tipos, né? Urim, tumim, pedra angular, que aqui tem uma construção. É essa pedra, a principal pedra de engate, ou de engate, é pedra de encaixe. Essas pedras, cada uma delas tinha uma utilidade na Bíblia. Essa pedra, Urim e Tumim, ela representava o próprio Deus, né?
a palavra do Senhor vai nos ensinar que quando aquelas pedras se moviam, era pedra do peitoral, e quando o povo precisava de uma resposta de Deus, aquela pedra se movia e era um sim, e quando ela se movia de novo, era um não. Então, através daquelas pedras, o povo acreditava que Deus estava se manifestando através daquele peitoral, daquele sacerdote. E então essa pedra angular aqui lá em Israel, nós temos algumas construções desse tipo, e existe uma que é principal. Se retirar aquela pedra, toda a construção ela é derrubada. E a pedra de engaste ou de encaixe são as pedras que são construídas principalmente para construir o altar. O altar como, por exemplo, o altar o altar de Elias, onde ele orou e o Senhor mandou fogo do céu. Aquelas pedras ali precisavam ser pedras que uma encaixava na outra, para quando fosse colocado o sacrifício, o sangue não escorresse. O sangue precisava ficar retido, porque senão ia dar bicho e não poderia ter impureza no altar. Aquelas pedras precisavam se encaixar muito bem para poder fazer o sacrifício, e ali a glória do Senhor descer sobre aquele altar que estava sendo construído. Então nós podemos ver aqui nessas pedras especiais, importantes, descritas na Bíblia, mas que têm um significado muito importante para nós. Quando nós falamos, eu falei, Urito, minha, a resposta de Deus, a pedra angular que a própria Bíblia nos ensina que era Jesus. Jesus foi a pedra angular, a principal pedra que os construtores rejeitaram, mas eleita e favorável por Deus. Ele foi comparado a essa pedra principal. E essa pedra que era para construir o altar, trazendo para nós somos essas pedras que precisamos nos encaixar uns nos outros, porque o sacrifício perfeito já foi feito. E quando nós, como igreja de Cristo, nos encaixamos uns nos outros, o sacrifício, ou seja, nossas renúncias, nossas vontades, elas são derramadas na presença de Deus, e a glória do Senhor se derrama, e a resposta de Deus vem sobre as nossas vidas. As pedras, elas são importantes, como eu coloquei aqui e já repeti. Então, em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 4, ele diz assim: chegando-vos para ele, a pedra que vive e rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Eu quero ficar nessa pedra, que é a pedra principal que nós vamos falar, essa pedra de valor, que é Jesus. Jesus, ele é o centro do evangelho. Nós estamos aqui por ele, para ele. A nossa vida gira em torno dele, e é dele que eu quero falar nesta manhã. É ele a motivação de nós chegarmos até aqui, de nós renunciarmos e abrirmos mãos de tantas coisas. É a nossa fé nele, porque ele é a pedra principal. E Pedro vai falar sobre isso. Ele é o principal de tudo. Muitas vezes estamos servindo a Deus, estamos caminhando na presença de Deus, anos de evangelho, mas a pedra principal, ela não está ali. A pedra principal, ela não está colocada no lugar certo. Porque damos valor a tantas coisas, a costumes, damos valor a imagem, damos valor a máscaras, mas não damos valor à essência do evangelho. E nesta manhã o Senhor deseja nos despertar para isso, nos despertar para esta fé que nós carregamos, que é preciosa e que não pode ser negociada, e que todos os dias precisa crescer dentro de nós.
Essa fé, ela precisa estar inabalável. E principalmente nos momentos mais difíceis da nossa vida, a nossa fé, ela vai ser provada. Vai ser naquele dia mau é que você vai ver como que está a sua fé. Eu aprendi num versículo: se no dia da tua adversidade você corre, você é frouxo, a tua força, ela é pequena, a tua fé, ela é pequena, porque vai ser no dia do fogo, no dia das provações, que a nossa fé, ela vai ser revelada. E o Senhor deseja aperfeiçoar-nos. O Senhor deseja que nós venhamos a crescer todos os dias para estarmos inabaláveis na sua presença. E Pedro vai falar, chegando para Ele, a pedra que vive. Precisamos nos achegar a Ele. Essa manhã o Senhor nos chama para um compromisso maior com Ele. O Senhor nos chama para uma intimidade, para uma entrega, para uma vida santa, para uma vida reta, separada deste mundo, mas entregue para o Senhor. Porque o Evangelho para nós é poder de Deus, mas para aqueles que perecem é loucura. A palavra de Deus diz. Então essa pedra, ela é preciosa para o Senhor. E eu coloquei aqui, os fiéis, eles são comparados a pedras vivas, sendo edificados como casa espiritual e sacerdócio santo. O Senhor deseja nos encontrar como servos fiéis, pedras vivas. Sabe, aquela pedra que fala, aquela pedra que manifesta a glória de Deus, aquela pedra de valor. O Senhor deseja encontrar de nós a manifestação da glória dEle por onde passarmos, porque o Senhor está contando comigo e com você para a construção desse projeto que Ele tem aqui nessa terra, que é a igreja dele, que vive aqui neste lugar. Não podemos ser uma igreja morta, não podemos ser uma igreja que tem fama, que vive, mas está morta, mas está distante, o coração está distante, os lábios honram ao Senhor, mas o coração está distante. O Senhor, a palavra de Deus fala que Ele olha por toda a terra e Ele procura os seus fiéis. Deus, Ele nos procura, e isso vai ser testado, vai ser nos momentos de perseguições, nos momentos de dores, nos momentos de escassez, no momento de deserto, é onde nós somos provados na nossa fé, onde vamos ser manifestados como pedras vivas, sabe, pedras que clamam, pedras que por onde nós passarmos, nós vamos fazer a diferença, seja lá na sua escola, na sua faculdade, no seu trabalho, dentro da sua casa, no bairro onde você mora. O Senhor deseja manifestar o poder dEle através da sua vida, através da minha vida. Não podemos apenas ser essas pedras que não têm valor, pedras que todo mundo passa e olha e tudo bem, mas a pedra que tem valor todo mundo procura, todo mundo quer achar, e o Senhor te procura nesta manhã. O Senhor deseja procurar os valores, e um dos valores que o Senhor deseja encontrar em nós é uma fé inabalável. Uma fé que não paralisa mediante as circunstâncias, mediante aos problemas que se apresentam na nossa vida. As pedras... Então vamos continuar no texto, conforme está falando. Também, 1 Pedro 2,5, também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificado casa espiritual, para seres sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Então a nossa vida, ela precisa ser um altar para o Senhor.
onde nossas renúncias, a renúncia da nossa carne, a renúncia da nossa vontade, é o sacrifício que nós fazemos. Ah, pastora, o último sacrifício já foi feito. Jesus morreu, sim, pela nossa salvação. Mas a palavra de Deus fala que por intermédio de Jesus, devemos sempre oferecer sacrifícios a Deus. Está lá em Hebreus, capítulo 13, que são fruto dos lábios que confessam o seu nome. Então a nossa vida vai ser de constante renúncia. A nossa vida vai ser de constante entrega e de morte do nosso eu. O Senhor nos chama para uma entrega total, para um quebrantamento, para se lançar na sua vontade. Como Paulo falou, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu tenho agora, eu vivo na fé, no Filho de Deus. Esse é o evangelho que o Senhor deseja trazer. Isso é avivamento. Quando passamos a entender que a nossa vida não é mais para os nossos prazeres, não é mais para a nossa própria vontade, mas é para a satisfação do Senhor. E Ele diz: somos pedras, somos sacerdotes, somos edificados como casa espiritual. Nós somos uma casa, a casa favorita de Deus. E como está essa casa? Será que essa casa está bagunçada? Será que essa casa está mal cheirosa? Será que essa casa está desorganizada, bagunçada? Mulher não gosta de casa bagunçada, amém? E nem homem também, né? Nenhum homem quer chegar dentro de uma casa e ele não consegue achar nada, e tem sapato, tem roupa espalhada. Ninguém gosta de casa bagunçada. E quando você vai procurar algo, você não encontra, porque está uma bagunça, uma desorganização. E assim também é a nossa vida espiritual. Deus, Ele também não gosta que nós sejamos desorganizados nas nossas emoções, desorganizados, sabe? Não sabemos o que queremos, não sabemos para onde vamos. Precisamos ser firmes naquilo que queremos. A dúvida não é do Senhor. A palavra de Deus diz: é o sim, sim, e o não, não. O que procede disso vem do maligno. A dúvida não pertence ao Senhor. Ou você é de Deus, ou você é de Deus, amém? Não é do mundo, não. Você é de Cristo e eu sou de Cristo. Eu sou de Cristo aqui, eu sou de Cristo lá na escola, eu sou de Cristo lá na faculdade, eu sou de Cristo no mercado, aonde eu estiver, na praia, não importa. Cristo está em mim, a pedra viva está em mim. Eu também sou uma pedra viva, eu também faço a diferença. A minha fé está forte, está firme e constante. Eu preciso ser a mesma pessoa aonde eu estiver. E então, para que a glória de Deus venha, por onde Ele passar, Ele possa manifestar a sua glória. E Ele fala: sois edificados casas espirituais, para serem sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais. Porque o que Deus quer de nós não é apenas sacrifícios, religiosidades, não. Então eu vou fazer uma semana de jejum, né? Estamos na semana, no mês onde vamos falar de oração e jejum. Então agora eu vou fazer um jejum de 24 horas. Eu vou ficar sem comer. Isso tudo é maravilhoso. Mas se nós não estivermos vivendo o principal, que é o quebrantamento, a palavra de Deus fala que um coração quebrantado e contrito, o Senhor não despreza. Então, sacrifícios o Senhor recebe, sim. Mas se o meu coração, ele não está quebrantado para seguir o seu querer, para fazer a sua vontade, se não há confissão de pecado, se não há arrependimento, se não há mudança de mente, para quem está servindo os meus sacrifícios? São sacrifícios de tolo, é apenas uma religiosidade, não há intimidade, não há crescimento. O que Deus quer de nós é a morte do nosso eu, é a renúncia da nossa vontade, para que Ele possa reinar dentro dos nossos corações, para que possamos ser essa pedra
pedra para construir esse projeto, esse propósito que Ele tem aqui na terra. Nós muitas vezes não vamos saber a vontade do Pai, e temos que estar apenas disponível para Ele. Aonde o Senhor quer me encaixar? Eu sou uma pedra, onde tu queres? É aqui, eu vou estar encaixado, porque você está encaixado dentro de um projeto lindo de Deus. Muitas vezes não estamos entendendo porque eu tenho que ficar nessa posição, neste lugar. Nós não estamos entendendo, não precisamos entender, precisamos crer, precisamos obedecer, precisamos permanecer, estar no centro da sua vontade, para que se cumpra o propósito dele, para que a glória venha, porque somos pedras vivas, somos pedras de valor, e o Senhor não nos rejeita. Ele não te rejeita, mas Ele te chama para esse projeto dele. Ele nos chama como igreja para que Ele possa construir, para que sejamos edificados, para que cada vez mais se cumpra aquilo que Ele quer estabelecer nessa terra. E Ele falou para Pedro: Pedro, sobre a sua vida, eu vou edificar a minha igreja, eu vou construir através da sua vida, a minha igreja será estabelecida. E quantas vezes o Senhor também nos chama, e o Senhor fala: é através de você que eu vou cumprir algo dentro da sua casa, algo na sua família, algo no meio da sua geração, na juventude, no meio do seu bairro, aonde você mora, na igreja. É através da sua vida. E muitas vezes não estamos entendendo o que está acontecendo, e não precisamos entender, precisamos obedecer, precisamos estar disponível. Então ele fala assim: a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Porque é pelo sangue de Jesus que Ele recebe a nossa adoração, que Ele recebe a nossa vida, que Ele recebe a nossa entrega total. E então aqui, 1 Pedro 2,7 diz: a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio ser a principal pedra angular. Então Jesus, Ele viveu rejeições no mundo, para aqueles que não entendiam o seu propósito. Mas para Deus não. Para Deus Ele era precioso e era a pedra principal. Então nesta terra vamos viver também rejeições. Muitas vezes não vamos ser compreendidos, e isso faz parte do projeto de Deus. Eu falei aqui na sexta-feira para as mulheres: muitas vezes é melhor a crítica do que o elogio. Como meu pastor também gosta de falar sobre isso. O elogio é bom, sim, te massageia o seu ego, mas cuidado com os elogios. O elogio pode te corromper, o elogio pode te levar para longe de Deus, pode mascarar o que você verdadeiramente é. É bom receber elogios, mas a crítica não. A crítica te faz refletir, a crítica te faz crescer. As rejeições te faz crescer, avançar. Talvez você pense: quanta rejeição na minha família, quanta rejeição no meu trabalho, quantas rejeições na minha vida inteira. Meu querido, louve a Deus, porque vai ser através dessas rejeições que o Senhor vai concluir o projeto na sua vida. Isso não é para você sofrer, mas é para você crescer. Essa dor é para você vencer, para você avançar, ser curado. Quando nós somos quebrantados, quando nós nos deixamos moldar pelo Senhor, quando nós estamos disponíveis para que o Senhor cumpra o propósito dEle. Mas quando nos fechamos e somos orgulhosos, a palavra de Deus diz que Ele resiste aos soberbos, mas Ele dá graça aos humildes. Se nos humilharmos perante ao Senhor, Ele vai nos exaltar. Espere a honra que vem do Senhor. Sabe, o reconhecimento dos homens, eles vêm, que legal, que bom. Mas esse não é o principal.
principal é o que vem, a aprovação que vem de Deus. Quando Deus nos honra, quando Deus ele respalda, esse é o melhor reconhecimento. Então Jesus, a pedra preciosa, rejeitados pelos homens, preciosa para Deus, a principal, ele foi a pedra, e através dele nós recebemos a salvação. O projeto de Deus, o projeto de salvar o mundo veio através de Jesus Cristo. E através dele nós temos a vida eterna. Nós temos o perdão dos nossos pecados. Deus, ele também te chama nesta manhã. Ele te chama como pedra de valor. Ele te chama para fazer parte do propósito que ele tem nesta terra. Talvez você pense, pastora, logo eu, talvez até você se rejeita, nem você gosta de você mesmo, mas o Senhor te ama, mas Jesus te quer, há espaço para você no reino, você é uma pedra de valor, é uma pedra que Ele deseja colocar na construção linda que Ele está fazendo aqui nesta terra. Somos essa pedra que não está desprezada, que não está lá fora, que não serve. Quando nós viemos para Cristo Jesus, quando nos rendemos aos pés do Senhor, quando entregamos a nossa vida no altar, Ele nos acolhe, Ele nos transforma, Ele vai nos lapidar, Ele vai retirar aquilo que não serve para Ele e vai começar a colocar o brilho dele na nossa vida, porque isso é a nossa fé vai sendo moldada, a nossa fé vai sendo transformada e o nome dele vai sendo glorificado. Então nesta manhã, que possamos nos render totalmente a essa presença do Deus Todo-Poderoso. Somos pedras vivas, que possamos todos os dias compreender que a vida em nós, não somos pedras mortas, pedras de tropeço. Você não é uma pedra de tropeço, mas você é uma pedra que vive. Uma pedra que fala, que fala do reino, fala das maravilhas de Deus. Por quê? Porque você tem consistência, você tem fé aí dentro, você tem experiência com Deus. Você não se abala por qualquer coisa. E essa semana eu estava orando e eu estava só agradecendo e falando: Deus, obrigada por tudo que tu construíste na minha vida. Porque não é qualquer vento que me derruba. Não é qualquer palavra que vai me derrubar. Porque o alicerce está profundo desse prédio. A raiz está profunda. Para arrancar, não tem como arrancar mais. Porque estou firmado na rocha que jamais vai se abalar. Nada, nem a morte. Então que nesta manhã sejamos como pedras vivas, E eu coloquei esse versículo: também vós mesmos como pedras que vivem. 1 Pedro 2:6. Pedras que vivem. Amém? Então vamos nos colocar de pé.